Olá pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês o curso de Ética Profissional do módulo 4 do curso Técnico de Segurança do Trabalho. Nossas aulas serão divididas em 7 aulas. Na primeira aula nós veremos Introdução à Ética. Vamos apresentar aqui algumas definições, Vamos dar uma introduçãozinha aí sobre o que é ética, Na segunda aula, nós vamos falar sobre princípios éticos, ou seja, quais são os princípios, Como nos devemos comportar para aplicar a ética. Na terceira aula, nós falaremos sobre bioética e iatrogenia, falaremos sobre alguns conceitos e definições. Na aula 4, falaremos sobre ética profissional, apresentando condutas, definições também de código de ética. Na aula 5, nós vamos falar sobre as posturas éticas em relação à SST, Saúde e Segurança do Trabalho. Como profissional de segurança deve se portar, quais são as suas posturas em relação à saúde e segurança do trabalho. Na aula 6, nós vamos falar sobre a ética nas empresas, O que é, como as empresas e como profissional também deve se comportar, Quais são a conduta de uma empresa e o profissional deve ter dentro da empresa. Na aula 7, nós falaremos sobre a qualidade na prestação de serviços, De que modo nós poderemos alcançar aí a qualidade nessa prestação de serviço, com definições também e alguns conceitos. Vamos lá então iniciar? Vamos começar a falar sobre algumas definições. Por exemplo, o homem é um ser, que é um ser social. Por que ele é um ser social? Porque ele vive em sociedade. Será que vocês sabem o que significa, sociedade? Bem, antes de mais nada, nós precisamos definir esse conceito. Bom, o que então seria sociedade? Sociedade é um conjunto de pessoas que vivem no mesmo espaço, no mesmo local e no mesmo faixa de tempo, que seguem normas, que são unidas por um sentimento aí de consciência do grupo. E quais são os exemplos que nós poderíamos dar de sociedade? Nós temos, como exemplo, sociedade matrimonial, sociedade religiosa, Nós temos vários tipos aí de religião, sociedades de lazer, como torcidas de futebol, sociedade militar, enfim, Então, são reuniões de pessoas, com o mesmo propósito, que vivem no mesmo espaço de tempo, no mesmo local. Bom, e agora, já que falamos sobre o conceito de sociedade, nós vamos falar aqui sobre outro conceito também importante, que é o conceito de cidadania. Cidadania teve a sua origem na Grécia Antiga e foi usada então para designar os direitos relativos ao cidadão. O que significa isso? Todo cidadão, ele tem direitos e deveres. Então, o que seria então, o conceito de cidadania? Seria um conjunto de valores que determinam o conjunto de deveres e direitos de um cidadão. Vamos agora ver, os principais direitos e deveres de um cidadão. Principais direitos do cidadão. Direito de ir e vir. Qualquer pessoa tem o direito de ir, de se movimentar livremente. Direito de igualdade perante a lei. Todos têm direito de igualdade. Direito ou de fazer ou não fazer alguma coisa. Direito de não ser torturado e receber tratamento desumano. Direito à intimidade, vida particular,
a imagem, a inviolabilidade de seu domicílio. Ou seja, ninguém pode invadir seu domicílio sem antes ter você se fazer, ou, por exemplo, quando você... Vou dar um exemplo aqui de um oficial de justiça. Por exemplo, o oficial de justiça não pode chegar invadindo a sua casa. Não, primeiro ele tem que se apresentar, né, com um documento, entregar para você um documento para você ter que comparecer, né, por exemplo, num fórum, uma delegacia. Você não pode, o oficial, ele não pode chegar lá e invadir sua residência, ele tem que se apresentar. Outra coisa, direito de seus dados também não podem ser divulgados, né, livremente. Você também tem que ter essa intimidade, você não pode ter seus dados sendo divulgados aí à torto e à direito. Direito de liberdade de expressão intelectual e à comunicação. Direito à reunião e liberdades políticas e religiosas. E direito à informação. O que seria isso? Qualquer pessoa tem que ter direito à informação. Hoje, né, no mundo que nós vivemos hoje, quanto mais informado você for, mais vantagens você vai ter sobre isso, né? Por exemplo, se você, direito à informação, hoje vocês estão tendo a possibilidade de ter uma videoaula, né? Estão tendo acesso, ensino à distância mesmo, já é um direito à informação, né? Por exemplo, pessoas que moram longe, pessoas que estão confinadas em um ambiente, que não podem se locomover. Essas pessoas podem ter o direito à informação. Então, o ensino à distância hoje, né, é um direito de qualquer pessoa, de qualquer cidadão. Basta a pessoa querer, né, fazer um concurso e aí você tem o direito à informação. Bom, nós acabamos de falar sobre direitos, né? Nós agora vamos falar sobre os principais deveres do cidadão. Que seria o quê? Primeiro, respeitar as leis, né? São os deveres, são regras, nós temos que respeitar as leis. Escolher bem os representantes políticos, isso também é um dever nosso. O dever de votar, né? Nós vivemos num país onde o voto é obrigatório, né? Então você tem o dever, é uma obrigação, você tem que votar. Pagar em dia os tributos. O que seriam tributos? Seriam os impostos. Exigir nota ou cupom fiscal na sua compra. Por que você tem que fazer isso? Porque dessa maneira, né, cada vez que você deixa de pedir um cupom fiscal, o comerciante se apropria indevidamente do dinheiro que seria revertido em mais escolas, hospitais, mais segurança. E cobrar dos administradores, esse seria um outro dever do cidadão, dos recursos públicos aí, numa prestação clara, né, das contas, dos gastos que ele executou. Então, isso daí são deveres do cidadão. Então, o que a gente não pode, toda vez que nós temos, por exemplo, deveres e direitos. Muitas das vezes, a maioria da população, né, ela só sabe dos seus deveres. Muitas pessoas ainda desconhecem quais são os seus direitos, tá? Bom, agora, depois que a gente conheceu os direitos e deveres, né, vamos falar sobre o comportamento humano, né? Quem é que rege aí o comportamento humano? São a lei